Seja bem-vindo a mais um podcast Desenvolve Mob. E hoje eu tô com um cara muito especial aqui que vai ensinar para você como você atender bem o seu cliente, fazer o seu cliente mais feliz. Com isso você ser um profissional mais feliz e ter ótimos resultados com isso. Takei, meu amigo, seja bem-vindo. Conta pra galera aí quem que é o Rafael Takei, essa figura extraordinária que tá aqui comigo hoje. Fala, Gutão. Fala, galera do Desenvolve Mob. Prazer, eu sou Rafael Takei, um japonês baiano. Doido, né? Mas é verdade, meu pai é japonês, minha mãe é baiana, misturou, dá um egípcio. Agora é o seguinte, né, pessoal? Quer saber quem que eu sou profissionalmente? Eu sou um palestrante internacional, especialista em gestão com propósito. O que isso tem a ver com o nosso tema aqui, né? Para eu poder me tornar um palestrante internacional, a primeira coisa que eu precisei aprender a fazer é vender as minhas palestras, senão eu continuaria de forma amadora, como fiz boa parte da minha vida. E como fazer para quem compra uma coisa sua ficar feliz com isso, querer comprar de novo, que é raro recontratação no mercado de palestra, Perfeito. E principalmente indicar para outras pessoas para que você consiga ter bons resultados. A gente vai bater um papo sobre vender com propósito. Comece pelo porquê. Como diz um cliente meu, resultado com recorrência, os 2 R's. Legal, exatamente. Resultado com recorrência. Resultado da primeira vez é um perigo para o vendedor, né, Guto? Você que é um vendedor de vida aí trabalhando no imobiliário, porque o cara ele começa a ser predatório com o seu futuro. Ele faz coisas que no curto prazo trazem resultado e ele não percebe o quanto isso está atrapalhando no longo prazo. A gente vai entrar no detalhe aí ao longo da nossa conversa. Perfeito. Agora que a gente já começou aqui o nosso podcast, o pessoal sabe quem que é o Rafael Takei, escritor, palestrante, um cara extraordinário. Vocês vão ver aqui. Por que eu tô falando que é extraordinário? Que vocês vão entender. Tá? Legal. Esse cara é figuraça mesmo. E ensina com muita tranquilidade e muita facilidade. Takei, conta pra gente aí uma situação engraçada ou inusitada que você tenha vivido aí. Olha, uma coisa que quando as pessoas olham para mim, elas nunca imaginam é que eu já tive um moicano azul. E Papai do Céu castiga. Veja aí o que deu. Castiga é melhor. Real mesmo, cara. Eu fui punk na adolescência. Você acredita nisso? Não. Punk mesmo, assim. O que aconteceu? Eu cresci em Itaquera, né? Zona Leste de São Paulo. Aí chegou na adolescência, minha família foi para Granja Viana, bairro nobre, né? E eu era muito deslocado na escola que eu fiquei lá no Rio Branco, porque eu tinha esse rolê da Zona Leste, assim, os caras muito ricos, não tinha aderência ali. Eu fui me juntar com os roqueiros lá do Rio Branco. E comecei a gostar pra caramba de rock, de punk rock especificamente. E aí meti um moicano azul e para fechar a loucura, bota mais 4 anos pra frente eu virei oficial do Exército. O que não tem nada a ver com ser um punk, né? Trair o movimento, desculpa aí, galera. Mas tamo aí, fiquei careca. Que legal, Takei. Cara, é um prazer enorme estar aqui com você. É uma história engraçada, não dá pra imaginar ser moicano. Não dá? Não dá. Difícil desver isso agora, né? É. Ó, comecei como punk e terminei como skinhead a cabeça aqui. Ai, cara, muito bom. Takei, e agora a gente voltando ao assunto não sério, né? Que a gente não vai ter hoje um podcast sério, mas a gente vai ter um podcast legal, onde a gente vai levar informação pra galera, onde a gente vai levar técnicas pra galera de como atender bem o seu cliente e com isso fazer o seu cliente mais feliz. Conta aí pra gente quais são essas técnicas que você pode estar ajudando a gente aí. Pra gente poder entrar nessas técnicas, deixa eu fazer um trato com a nossa audiência aqui, que você falou, não, sério, a gente vai fazer sério sim, só que a gente vai fazer sério do jeito que o Mauro Fantini fala. Ele fala que divertido não é o contrário de sério. Exato. Divertido é o contrário de chato. Coisas sérias, importantes, trazem resultado, como a gente vai conversar no dia de hoje, podem e devem ser tratadas da forma mais divertida possível, até para a gente poder rever, repensar o jeito que a gente faz as coisas. Então, se vocês toparem desse jeito, fica com a gente aqui ao longo dessa conversa, que vai ser o nosso jeito. Mas tem outro jeito também que a gente faz. Esse lado mais divertido meu é o lado que eu falo que é o artista. Agora tem um lado cientista também, que a gente não vai pegar nada aqui tirado do Instituto TDC Pesquisas. Você conhece, né? Conheço. Eu tirei do sovaco pesquisa. Mas de onde é que esse cara tirou? Porque eu ouvi. Não, são coisas que assim, a gente pesquisou, testou, funciona. E acima de tudo, o que eu vou trazer aqui, eu vou pedir para você, Guto, dizer que com a sua experiência de décadas aí trabalhando, né, com vendas e tudo, se faz sentido ou não, e a gente bate um papo com a audiência. Quem está na audiência também vai comentando o que faz sentido, o que não faz, o que você pretende fazer, e aí a gente faz esse caminho. Que tal, Guto? O que você acha? Perfeito. Se tiver alguma dúvida aí também, passa aqui que o Catriel já passa pra gente. A gente já mata a dúvida aqui também já. Demorou. O Catriel tá pegando as dúvidas online ali. Então já põe aí, cara. A gente vai responder aqui ao vivo. Beleza? Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho, né? É mais ou menos isso. Bom, fazer os nossos clientes mais felizes, né? Cara, vamos direto pra dica prática e depois entender os fundamentos disso. Pergunta me embasando na sua experiência no mercado imobiliário, Guto. O que vai fazer o seu cliente mais feliz? Querer dar o máximo de opções para ele, tipo, você levar ele para 10 imóveis diferentes para mostrar que você está empenhado em deixar ele conhecer mais, para ele poder ter o máximo de opções, estratégia número 1, ou
fazer uma bela conversa com ele, olho no olho, bem concentrado, entender profundamente quem é esse cliente, seus desejos, suas vontades, e levar ele em 3 imóveis. Melhor ainda, em 2 imóveis, para que ele tenha a sensação de escolha, para que ele realmente tenha poder de escolha, mas não fique perdido com as 10. Já entreguei a resposta, né? Já. E, na verdade, eu gosto de trabalhar o cara de forma mais direcionada e levar ele em 2, 3 imóveis ali. Poupa o tempo dele, poupa o seu tempo. E tem um ponto que aí, isso até o que eu falei, nenhuma novidade para os vendedores, mas qual que é o ponto crucial? Vai aumentar a felicidade do seu cliente. Tem um cara chamado Barry Schwartz, falei que não é tirado do TDC Pesquisas, é um pesquisador sobre a questão da felicidade e a satisfação, e ele fala sobre o paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas você dá para pessoas, menos felicidade se dá para elas. 0 escolha é ruim, é uma ditadura, é ruim. Mas excesso de escolhas deixa as pessoas infelizes. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Teve uma época que o McDonald's inventou de fazer um negócio que você podia montar seu lanche, fazer toda a customização. Eu não sei se você vai lembrar dessa fase. Lembro. Você tinha umas plaquetas para você conseguir ficar virando, você podia escolher. Cara, o que era fast food virou slow food, virou um inferno. Fazia filas gigantescas, coisa que levava 5 minutos, começou a levar meia hora. Eu não sei, será que eu quero batata, ou nugget, ou isso, ou aquilo, ou refrigerante? Ou... O cara fica indeciso, ele fica inseguro. E não importa o que ele escolher, ele vai se sentir mal por conta de todas as outras coisas que ele não pôde escolher no lugar. Então, quando a gente ajuda as pessoas a limitarem as suas escolhas, é um papel nosso de vendedor como curador. Eu preciso ser essa pessoa que ajuda a pessoa a entender exatamente como isso se aplica. Para mais um exemplo prático, aí falamos sobre o mercado imobiliário, vamos falar sobre o mercado como palestra. Erro muito crasso que eu cometia como palestrante. Eu tenho 6 palestras hoje que são as mais vendidas, que uma atende a questão de liderança, outra é de venda com propósito, na época de convenções de venda, vendo bastante essa palestra. Tem a de motivação, tenho várias. No começo, quando o cliente me procurava, eu apresentava, tem essas palestras, qual que te interessa? Ferrou, ele tem 6 palestras e ele ficou inseguro agora. O que eu faço? Eu pergunto, me conta os seus objetivos com a palestra que você tem. Aí eu começo a fazer toda a investigação, entendo profundo. Olha, para essa sua necessidade, tem essa palestra aqui, que ela é incrível, ela resolve isso, resolve aquilo, não sei o quê. Isso que eu quero. Eu aumentei a segurança dele, aumentou o número de contratação e o cachê, sacou? E com certeza, o resultado que você tem disso daí é a galera que tá ali na palestra, que tá na ponta, gostar. Porque o cara que estava ali conversando com você, ele sabe o público dele melhor do que você. Muito então mais. Você fez esse estudo com ele fez essa análise com ele, traçou o perfil ali e apontou a melhor palestra para ele. Isso daí gera resultado positivo. Exatamente. Muito positivo. E assim, por que a gente fica levando a pessoa para visitar 10 imóveis, fica apresentando 1000 alternativas e tudo que tem direito? Porque a gente quer dar a sensação de liberdade. A pessoa quer sentir segurança por ter pesquisado tudo que era possível. Então, deixa eu dar uma notícia importante. Não dá para pesquisar tudo que é possível. Né? E, na verdade, toma um tempo danado. Outra burrice que eu cometia, quando eu ia comprar um tênis, por exemplo. Eu ia lá no Center Norte, aqui em São Paulo. Eu era oficial do Exército já na época. E tinha que comprar um tênis preto. Putz, tem que ser tênis, tem que ser preto. Tá, beleza. Aí eu ia na primeira loja e mandava descer, sei lá, dezenas de pares de sapato ali até eu ver qual que cabia melhor. Porque eu sou um cara grandão, pesado. Nem gostava muito de correr, mas era obrigado pelo ofício e tal. Legal. Cara, depois que eu escolhi o tênis, desses tênis todos que eu baixei, dei um trabalhão pro vendedor, eu gostei mais desse. Só que aí o que eu pensava, será que essa loja é a mais barata? Eu acabei de passar na primeira. Aí eu ia lá e rodava todas as lojas do Center Norte. Esse processo que eu estou contando aqui para você era um negócio que tomava uma tarde inteira minha. Que no final me economizava uns 10, 20 reais entre o primeiro tênis que eu olhei e o que eu acabei economizando no fim das contas fazendo uma mega pesquisa porque eu queria ser um cara econômico e tudo mais. Até um dia que um amigo meu que estava me acompanhando nessa empreitada homérica para comprar um tênis, me perguntou, Rafa, quanto é que você ganha por hora? Fiz o cálculo, na época eu ganhava, sei lá, 40 reais por hora. Falei, então, a gente passou 4 horas, foram 160 reais do seu tempo perdidos aqui para você economizar 20. Perfeito. Qual a inteligência disso? Excesso de escolhas. Aí vem o ponto. Como eu faço para limitar as escolhas dos meus clientes, ou as minhas próprias escolhas, quando eu estiver comprando uma coisa para ser mais feliz, sem também deixar de economizar ou sem fazer uma escolha burra? Lá vem o Barry Schwartz de novo, é muito legal. Como vencer o paradoxo da escolha? Barry Schwartz fala que tem 2 tipos de pessoas. 1, maximizadores. 2, satisfazedores. O que é um maximizador? Você que é vendedor, vendedora, vai conhecer esse cara. É o cara como eu comprando tênis, que queria ver todas as lojas, todos os preços, para ter todos os parâmetros, para ir ficar no inferno de escolha. Porque eu já não sei mais qual o melhor tênis, qual vendedor me atendeu melhor, já fico confuso, isso estressa a minha cabeça. E quem eu escolher vai me deixar infeliz de não ter escolhido os outros que eu gostaria. Legal, esse é o maximizador. O que é o satisfazedor? Eu estabeleço padrões mínimos para me satisfazer. Eu preciso que o tênis seja preto,
seja um tênis confortável e que esteja numa faixa de até, na época, hoje nem existe mais, a R$ 150 esse tênis. Legal. Assim que encontrar um tênis preto, confortável, a R$ 150 eu compro e vou embora. E não olho para trás. Acabou. Acabou. Esse é o lance. Cara, eu fui perceber que a minha esposa era assim. Lá em casa é o contrário que normalmente é nas casas em geral, né? Normalmente o estereótipo é da mulher que passeia no shopping e o homem que fica lá emburrado. Lá em casa é o contrário. Eu ficava horas pesquisando e ela lá me tolerando. E ela, quando entra numa loja, cara, ela vai que nem um sniper. Pau! Pega, compra, sai. Por quê? Ela instintivamente é uma satisfazedora. Ela sabe exatamente os parâmetros mínimos. Se surgir algo a mais legal. Se muito ela vê uma segunda loja, depois ela compra e vai embora e não olha para trás. Outro ponto importante. Não olhe para trás. Não sei se já aconteceu com você, Guto, de ir lá, comprar o tênis. Aí depois que você compra o tênis, vai em mais outras 2 lojas só para ver se você comprou mais barato mesmo. Ou compra hoje online, né, que a gente faz. Aí fica lá vendo as promoções do negócio que você já comprou. Cara, você vai ficar infeliz, porque com certeza vão surgir oportunidades ainda melhores. Só que agora está na hora de você botar sua energia na próxima empreitada, na próxima coisa. Senão você está criando infelicidade. Nossa estratégia aqui é para sintetizar a felicidade na vida das pessoas, sacou? Perfeito, cara, perfeito. E eu sou, entrando nesse tema que você falou, eu gosto de trabalhar muito com o cliente, fazendo uma análise do cliente, fazer o estudo do cliente e entender o que o cliente precisa. Legal. Uma vez aconteceu uma situação numa senhora que ela rodou vários prédios em Ubatuba, gostou praticamente de tudo, mas não fechou nada. Ela fazia uns 4 meses que ela estava procurando. Maximizadora. Mas não era ela. Foi quem atendeu ela, os corretores que atenderam. E aí ela sentou para conversar comigo. Ah, eu vi tal prédio, gostei, eu vi tal prédio, gostei. Tudo, apartamento em Ubatuba só tem prédio de 4 andares, 5 andares no máximo. Ah, eu vi 3º e 4º andar, gostei, mas não fechei nada. Pô, mas gostou e não fechou, aonde está o ponto que ela travou? Porque os prédios que ela falou são todos bons, os apartamentos todos 4º, 5º andar, 3º e 4º andar, que todo mundo quer. Premium. Comecei a trocar uma ideia com ela e eu entendi que ela tinha medo de altura. E aí eu comecei a perguntar para ela onde ela morava. Ela falou que morava em São Paulo, falou o bairro que ela morava, o prédio que ela morava e virou para mim e falou assim, eu moro no 1º andar. E aí num bate-papo com ela, ela falou assim, quando eu fui comprar o meu apartamento, eu vi um no 9º andar de frente para a rua e vi esse 1º andar de fundos. Eu gostei mais desse 1º andar de fundos porque ele é mais silencioso. E eu virei e falei, a senhora percebeu que a senhora tem medo de altura? Ela falou, não, nunca tinha percebido. Eu falei, pois é, o apartamento de 4º andar não agradou a senhora. Vamos ver um apartamento 1º andar? Mostrei 2 apartamentos no 1º andar para ela, nos prédios que ela tinha gostado, ela fechou o negócio. Olha, era um desconforto inconsciente, né? Inconsciente. Que entra naquela diferença clássica, manjada, entre o que o cliente quer e o que ele precisa. Exato. Você vai comprar uma coisa na praia, eu quero uma vista incrível, que normalmente vai ser uma vista mais alta. Na minha cabeça eu quero isso. Mas o que eu preciso de fato, e às vezes nem sei, é um andar mais baixo onde eu vou me sentir mais seguro. Exato. Outra coisa importantíssima do vendedor. Legal que você falou sobre a questão das perguntas. Você que é vendedor, seja em que área que for. Se você é palestrante, está me assistindo porque é parceiro, está querendo, né, ver como vender mais suas palestras. Se você é do mercado imobiliário, boa parte do nosso público aqui está querendo vender mais imóveis. Se você é vendedor, seja lá do que for e caiu nesse vídeo aqui. Quais são as perguntas essenciais para você saber o que o seu cliente precisa? Porque o que ele quer e que ele vem falar para você nem sempre bate com o que ele precisa. E o nosso papel como curador é conseguir fazer ele querer aquilo que ele precisa e sair satisfeito. Perfeito. Né? É isso aí. Você tem uma noção de quais são as perguntas essenciais no seu mercado? Assim, Cara, porque eu tenho algumas minhas que para palestra funcionam pra caramba. Geralmente eu não faço pergunta direta, eu gosto de ir pro bate-papo. Legal, boa. Porque aí a pessoa se solta mais, ela fala mais. Então ali você senta, se chama a pessoa para tomar um café, começa a trocar, começa a falar de família, aí você começa a entender quantos filhos a pessoa tem, qual a idade dos filhos, se tá fazendo faculdade, se não tá fazendo faculdade, se a pessoa tem pet, se os pets são dos filhos e os filhos quando forem pra faculdade vão levar o pet, se a pessoa quando vem pra praia, se vem pra esse apartamento, se ela leva o pet ou não. Aí eu brinco assim, se tem sogra, a gente tenta descobrir, porque aí eu arrumo um apartamento com armário náutico pra pessoa ter onde deixar a sogra, você entendeu? E aí eu vou fazendo essas perguntas. Um detalhe muito importante, cara, no bate-papo, você entender qual carro que o cliente tem, porque hoje você tem carro pequeno e carro grande. E aí você vai mostrar um apartamento para esse cliente e o cara tem um SUV, e aí você vai mostrar um apartamento pro cara que a garagem é pequena e ele não consegue entrar com o carro dele. Ele já vai fazer meia Então volta você embora. precisa entender. Não, e às vezes o corretor nem percebe. E ele vai comprar e vai ficar infeliz depois, que é pior ainda, não vai indicar esse Exatamente. corretor, ficar bravo. Vai ficar bravo e vai ligar e falar assim, pô, você não mostrou a garagem para mim, porque às vezes você mostra a garagem e o prédio tá vazio, o cara não consegue ter uma noção de espaço, porque nem todo mundo tem uma noção de espaço. Sim. E você como profissional tem que entender se o carro do cara vai caber ali ou não, ou então falar pro cara, vamos fazer um teste, coloca seu carro aqui na garagem. Vamos ver. E é uma coisa muito importante. Aí você precisa entender se o cara quer piscina, se o cara não quer piscina, se o cara quer churrasqueira. Outro dia aconteceu uma situação engraçada.
corretor saiu com o cliente e começou a mostrar os apartamentos todos com varanda gourmet pro cliente. Detalhe, o cliente era vegano. Então, pra ele não importava ter uma churrasqueira. Nossa, chuchu na churrasqueira. E o cara queria um apartamento, ele falou, não precisa ser um apartamento tão novo, tão moderno, para mim pode ser. E o corretor desatento levando ele para ver. Até a hora que ele no bate-papo sentou ali para tomar um café, o cara virou para mim e falou, você tem café vegano? Eu nunca tinha pensado em café vegano, eu falei, putz. Aí eu chamei o corretor de lado, falei, ó, vem cá, os apartamentos que você tá mostrando para ele quais são? Ah, tal. Eu falei, cara, o cara é vegano, não adianta você mostrar apartamento com churrasqueira. Esquece isso. Vai para uma linha sustentável aí. Pega um prédio que tem esse canal que esse cara valoriza, né? E aí ele levou num prédio mais antigo, que é um apartamento mais amplo, que era o que o cara queria. Ele queria espaço, ele queria varanda para botar a rede dele e ler o livro dele. Tá aí. Valor do cliente. E vê que interessante, Guto, como cada mercado é um mercado. E a essência é eu entender meu cliente. Mas você tem um ritmo na venda de imóvel que a pessoa vai sentar para tomar um café e você vai conseguir ter essa abordagem de entender o ser humano como um todo, para você mapear coisas que ele mesmo nem percebe sobre ele, que nem se fez lá, e aí você conseguir fazer a venda. Agora, no mercado de palestra, tem uma coisa que as pessoas estão com pressa. E elas pressa muito grande, assim. Elas têm que conseguir 3 orçamentos de palestra e decidir quem é o palestrante mais indicado, para ir ela levar para uma próxima etapa em que vai dar para fazer o pré-briefing, a conversa e tal. E eu tenho um tempo muito limitado, que é o tempo do WhatsApp. A pessoa manda, oi, de volta. Eu queria falar sobre uma palestra. Ferrou. Então, assim, é um tempo muito corrido. O que a gente percebeu, cara? Se quando esse meu cliente manda uma mensagem de WhatsApp ou chega por e-mail, se o meu assessor comercial, o Odair, né, se ele liga para a pessoa imediatamente, nossa taxa de conversão aumenta vertiginosamente. A galera da geração Z fica de cabelo em pé. Eu não tenho mais. Mas cada geração... Como assim vai ligar? Que chato. Cara, só que quem me contrata, quem tem bala na agulha para pagar o valor da minha palestra, não é a geração Z. Os Y, os X, eles piram na hora que a gente liga para esse cliente. Fala, nossa! Aí quando eu ligo, quando o Odair liga e fala com o cliente, ele tem 6 perguntas essenciais que ele precisa extrair desse cliente para poder vender uma palestra e tal. E, cara, é muito legal porque ele vai fazendo isso realmente no ritmo de conversa, mas ele tem que ser sucinto. Ele tem 1 minuto a 5 no máximo que o cliente está disposto a conversar, mas quando termina, cara, a gente vai para o topo da montanha. Porque nesse ponto, o cliente já tem muita segurança e, seja mercado imobiliário, seja mercado de palestra, a segurança é um fator crucial para o cara decidir gastar o que gasta com a gente no imóvel, numa palestra. Falar, eu quero esse cara porque ele me deu... Aí o que ele faz? Ele vai buscar os outros dois orçamentos só para a forma, porque tem que fazer tem que fazer a cotação da empresa. Perguntas essenciais, cara. Interessantes aí para você que está assistindo a gente. No mercado de palestras, a gente pode ir criando um paralelo aí também no imobiliário. Número 1, antes de mais nada, qual é o objetivo dele com essa palestra? E o mais comum é a pessoa não ter clareza. Então, o vendedor precisa estar preparado nesse sentido, a perguntar, me conta, o que você está buscando? Qual é o seu objetivo? E a pessoa vai falar uma coisa, e eu preciso conversar um pouco mais com ele para entender mais a fundo essa coisa. Exemplo, teve uma galera que me procurou esse tempo, falou, eu queria uma palestra de protagonismo nas mudanças e tal. Não, desculpa, eu queria mais engajamento e tal, que é o tema central do meu trabalho nesse livro, né? Como despertar engajamento. E aí, falou, legal, mas engajamento em qual sentido? No que você gostaria que as pessoas estivessem mais engajadas? Aí, se ela falou engajamento, eu podia ter vendido minha palestra de liderança, engajamento. Era uma palestra para líderes mesmo, tal. Minha palestra top 5 lá no CBTD. Aí a gente foi entendendo, não, é que está tendo grandes mudanças na empresa. E a gente precisa que as pessoas assumam a postura de estar a favor dessas mudanças. E que elas facilitem o processo, e não sei o quê. Quando a gente foi entendendo a demanda, não era a palestra de engajamento que ela queria exatamente, que é uma palestra que ensina técnicas de liderança. Ela queria que os líderes tivessem uma atitude mais protagonista perante as mudanças. Era uma palestra para ele, líder, agir como liderado, nesse caso, e tocar as mudanças que a empresa está querendo fazer. Ele e os seus liderados também. Cara, quando a gente tem esse objetivo, a gente vai cirurgicamente em cima da palestra que a pessoa quer. Os outros detalhes, assim, são coisas mais do meu mercado. A data da palestra, às vezes tem vezes que me pedem 3 empresas diferentes pedindo a mesma data, né? O orçamento que esse cliente tem, se vai ser presencial online, essas são perguntas mais técnicas. Mas ver como entender o objetivo da pessoa é uma arte, né, cara? Você conseguir fazer essas perguntas e chegar mais a fundo e entender a diferença entre o que ele quer e precisa, assim por diante, né? E vamos dizer assim, é uma arte necessária. O cara que trabalha com vendas, ele precisa entender o que o cliente dele está buscando. Eu vou contar uma história engraçada para você. Quando eu tinha meus 8, 9 anos em Ubatuba, eu saía da escola, estudava de manhã, saía vender geladinho à tarde, na hora do almoço, né? E no final da tarde ia vender sonho. Porque eu entendi o quê? Que na hora do almoço, depois do almoço, o cara queria alguma coisa doce, mas ele não queria uma coisa pesada igual ao sonho. Olha, chega só bonito, né? O vendedor de sonhos. Vendedor de sonhos. E sonhos, sonhos de verdade, é o literalmente doce. o docinho.
E aí, no final da tarde, a galera já tava querendo comer alguma coisa com café. E o sonho combina com o café. Perfeitamente. E eu identifiquei, aí agora eu vou contar o podre da história. Não o podre, né? Mas a zoeira da história. Tinha um depósito de material de construção em Ubatuba chamado Barracão, que era perto da casa da minha mãe. E eu passava pra vender geladinha, e os caras que trabalhavam lá, descarregando com a minha, geladinho, nada, não sei o que, não sei o que. O dia que você fizer um de caipirinha, eu pego. Ah, meu amigo. Eu voltei pra casa, preparei um geladinho de caipirinha, a cachaça ela não congela, tá? Aí eu botava lá no fundo do isopor pra ela ficar gelada. E pro supervisor não ver. E o supervisor vinha e falou assim, tem geladinho aí? Tem. Qual que o senhor quer? Ah, eu quero um de coco, quero não sei o quê. Aí quando ele saía de perto, a peãozada vinha e falava assim pra mim, falava assim, ô Saboia, passa pra mim aquele geladinho de caipirinha, aquele geladinho de limão que você tem o especial. Aquele de limão especial. Os caras trabalhando tudo mamado. Não, os caras tomavam um geladinho, porque pro cara que toma... O cara que toma cana, não... É errado, tá? Crianças não usam drogas. Mas pro cara que tá tomando ali uma cachaça, pra ele, cara, né? Certeza. E aí ele trabalhava feliz, cara. E eu arrebentava de vender geladinho, cara. Genial. Até que minha mãe descobriu e virou pra mim e falou assim, meu filho... E ela arrebentou você? Não, não arrebentou, mas ela falou, meu filho, mas ela achou legal. Aí dela falou assim, você entendeu o que o seu cliente necessita. E minha mãe era muito, eu brinco assim, minha mãe era muito coach, cara. Minha mãe era uma treinadora maravilhosa. Conta mais, irmão. E, cara, ela virou e falou assim, você identificou o que o seu cliente tá buscando. Olha que legal. Ela falou, você é vendedor nato. E ela começou a me encher a cabeça. E o primeiro livro que ela deu pra eu ler foi, eu tava mais ou menos com meus 9, 10 anos, foi o Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Olha, essa mãe percebendo o potencial do filho. É aquela coisa do fruto não cair muito longe da árvore. Você tem essa mãe maravilhosa e seu pai também era corretor, né? Também. A gente vê que não sai do meio dessas coisas, né? Não. Meu pai era fantástico, cara. Meu pai e minha mãe, assim, cara... Eu morro de saudade dos dois. Tô na saudade só agora. Às vezes eu até me emociono de falar, mas eu vou falar pra você, cara. Meu pai também era fantástico, cara. Cara, como família é fundamental nesse processo, né? Quando a gente trabalha a questão da venda com propósito, eu falo que é uma palestra que funciona muito em convenções de vendas, que eu não vou lá para ensinar técnica de venda. Isso tem palestrantes muito mais especializados em técnica e tal. Eu trabalho a motivação do vendedor. Toda convenção de vendas tem que ter tudo isso, né? Tem que ter as metas da empresa, o resultado do ano passado, o seguinte e tal. Tem que ter um cara técnico de vendas para ensinar técnicas. Tem que ter um entretenimento, uma música, um teatro, né? uma coisa legal. E precisa ter alguém para motivar a pessoa a cumprir tudo aquilo que a empresa propôs. Eu sou esse cara. E aí, por que eu puxei esse gancho com a família? Eu falo de 3 porquês que acontecem numa venda. O porquê do cliente, que a gente vai bater um papo de como entender mais a fundo o porquê o cliente quer e tal. Tem o porquê da empresa. É o lucro também, mas tem a sustentabilidade da empresa, tem os valores, tem os princípios. Eu trabalho tudo isso para que a gente venda de uma forma que continue vendendo e o resultado seja recorrente e tal. Mas o porquê mais importante desses todos, quando fala uma convenção de venda, é o porquê do vendedor. O que faz esse cara querer vender alguma coisa na vida dele? Não é a meta, amigo. Não é pelo dinheiro. Mas esse dinheiro é para quê? Faz uma pergunta. Eu quero dinheiro por quê? Porque não é só pelo dinheiro, sempre vai ter uma família, sempre vai ter uma viagem, sempre vai ter alguma coisa que é o que ele deseja profundamente fazer com esse dinheiro. Quando o gestor comercial entende esses porquês do time dele, cara, fica poderosíssimo para ele poder gerar engajamento nesses vendedores. Que ele não vai mais falar só de meta ou exclusivamente de dinheiro, vai falar também, mas vai falar da meta e do dinheiro para conquistar X, Y, Z, que é a motivação do vendedor no fim das contas, né? Você que tem time, tem equipe, como é que você vê isso, Gutão? Cara, eu vejo o seguinte, hoje a gente tem que treinar bastante nossa equipe e mostrar pro corretor qual o melhor caminho para ele atender o cliente dele. Sim. Isso aí sempre. E despertar o sonho no cara. E uma coisa que o corretor tem bastante, que é a crença limitante e a crença do não merecimento. Todo ser humano, em média. Mas dentro do ramo imobiliário tem muito, cara. É Por mesmo? incrível que pareça, o cara, ele entra com a ideia, ele vê um profissional ganhando bem, ele vê um profissional se dando muito bem. Legal. E aí ele entra querendo ganhar aquilo também. Irado. E às vezes ele entra seguindo o mesmo caminho, mas às vezes quando ele está de frente para uma venda, para um fechamento, ele não se sente merecedor de começar a se auto-sabotar, cara. Eu já vi isso acontecer muito. Eu tive essa fase, consegui superar essa fase. Mas eu falo, cara, a gente começa a entrar numa auto-sabotagem. Tipo assim, será que a documentação tá certa? Será que o cara vai pagar? Será que o cara não vai pagar? Será que não tem algum rolo por trás disso aí? Olha, não sei não, hein? Putz, e o corretor ele começa a criar, tem muitos corretores que fazem isso, começam a criar coisas para criar uma autossabotagem ali. Nem percebe, e não percebe, inconsciente, cara. E eu detectei isso porque toda vez que eu falhava numa venda, eu anotava o que estava acontecendo. Legal. E às vezes eu queria saber se a falha foi minha, se a falha foi do vendedor, se a falha foi do comprador, se de repente do jurídico do escritório ou do jurídico de uma das partes. Então eu queria entender.
Cara, é genial porque isso bate com um negócio que o Daniel Goleman ensina. O Daniel Goleman ficou famoso por causa da inteligência emocional. E aqui também, né? Inteligência emocional. Mas tem um livro fenomenal, menos conhecido dele, chamado Foco. O que o livro Foco fala? O foco triplo que a gente tem. Tem gente que quando a venda não funciona, ele sempre põe a culpa no cliente. O cliente é babaca, o cliente isso, o cliente aquilo. Sempre o cliente é o vilão. Ruim. É o foco no outro. Tem cara que quando a venda não acontece, ele vai pôr a culpa no contexto. É economia, é porque o Batuba, é porque não sei o quê. Ele vai botar a culpa no... E tem um cara que vai culpar a si mesmo. Vai falar, eu falei nisso, eu falei aquilo. Qual deles está certo? Os 3. Só que se você ficar só com um deles, você está vendo uma parte da solução. Toda não venda vai ter uma parte do que aconteceu, que tem um cliente que de repente tem aquele obstáculo, um contexto que também tem... Eu tenho os meus obstáculos. Quando o Daniel Goleman fala do foco triplo, ele fala, preste atenção em você, nos outros e no cenário. Ao olhar para essas 3 variáveis ali, como é que é a característica desse cliente, como é que é isso? Você começa a administrar o que está sob seu controle. Será que eu podia ter controlado alguma coisa em relação ao jeito desse cliente, que nem a moça lá do 9º andar, 1º andar? Opa, eu posso controlar isso aqui e perceber. O cenário econômico. Será que eu estou no lugar certo, vendendo para as pessoas certas? Será que eu estou oferecendo... Eu mexo na questão... As questões internas. Será que eu tenho tido merecimento? Será que eu tenho que olhar essas 3 variáveis ali para botar uma venda de pé, né? O que você acha, irmão? Cara, porque assim, o emocional influencia muito na venda. É um absurdo. Muito, muito, muito. Isso que você trouxe, eu costumo brincar o seguinte, né? O Daniel Goleman traz dessa forma. Eu falo que a gente tem que sair da ilha para a gente ver a ilha. Que legal. E minha mãe falava muito isso também. Então, eu tive um problema, eu dou um passo para trás para eu tentar ter uma amplitude daquele problema e tentar entender o que está acontecendo e de que forma está acontecendo para que isso não aconteça mais. Perfeito. E aí, você vem melhorando aos poucos. Né? Você vai melhorando a tua venda, você vai melhorando o teu atendimento, você vai melhorando o teu resultado. Um outro problema que o corretor tem, que eu tenho e eu estou trabalhando. Faço venda, ganho bastante dinheiro e por ganhar bastante dinheiro, o que acontece? Não só isso, você perde a noção de quanto você pode gastar. Esquece que é aqui, né? Montanha-russa, sobe e desce. Eu estava conversando outro dia com a minha esposa e falei assim, Jéssica, eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu não sei o que é ganhar um salário mínimo. Primeiro, que bênção, né? Porque é difícil pra caramba. Mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tá. Por quê? Porque eu não aprendi a lidar com o dinheiro. Com a constância ali. Né? Porque eu sempre fui um bom vendedor. Eu sempre vendi muito bem. E, tipo assim, cara, é impressionante. Preciso fazer a venda de um apartamento hoje. Cara, já teve situação de eu chegar pros meus corretores, pra minha equipe, e falar, tal apartamento, 11 horas da manhã. No final da tarde eu vendi esse apartamento. O cara é um colosso, mano. Por Deus, cara. Por Tenho Deus. certeza, cara. Quem sabe fazer, faz ao vivo. E os corretores ficaram olhando e falaram assim, meu cara é louco. E eu vendi aquele apartamento, 4 horas da tarde, isso aí eu prometi às 11. Quando foi 4 horas, eu falei, o apartamento tá vendido, já vou rodar o contrato. Cara, todo mundo fica olhando. Eu tinha vendido ontem, não pode. Não pode ser, cara. E tava o João, hoje o João trabalha na Praia Grande Imóveis, e o Henrique que tá fora do mercado. Não, eu acredito em você, irmão. Nós descemos do elevador, eu olhei pro apartamento do meu primo, falei, vou vender esse apartamento hoje. Aí todo mundo olhou pra minha cara, 11 horas da manhã. Vai nada. Cara, e eu saí, por quê? Eu olho o produto, eu faço uma análise de quem que é o cliente investidor que pode ter interesse naquele produto. Aí eu entro em contato com o vendedor, vejo o que dá para ele fazer de melhor negociação, porque aquele imóvel já está vendo faz algum tempo. Legal. O que ele pode fazer, se ele parcela, se ele pega um outro imóvel menor valor, se ele pega um carro na negociação, né? Se ele aceita um financiamento bancário. E eu vou estudar o cara se ele aceita uma permuta por outra cidade. E aí eu vou estudar o cara e aí eu vou olhar quem que são os meus clientes para eu poder estar ofertando. Genial. E aí tá aqui, eu faço isso com facilidade. Você sabe que você acabou de criar um problema para você, né? Por quê? Vai ter um monte de cliente que você falou, faz isso com o meu imóvel agora, eu preciso vender daqui a meia hora. Você vai vender, tenho certeza. Sim, mas se o cara pega, ele me traz uma opção diferente do que a gente tem no mercado. Claro, você vai vender. Com certeza. Mas eu vou pegar o cliente direcionado, cara. Genial. Eu vou fazer uma análise do outro lado. Então, eu não vou vender um produto para o cliente, eu vou vender aliás... Trazer um cliente para o produto. Vou trazer um cliente para o produto. Perfeito. Então, é o contrário. E Genial. é uma coisa que eu faço com facilidade. Só que o que acontece? Aí entra naquilo que você falou. Acomoda. Por quê? Aí eu caio nessa armadilha. Por quê? Porque se você tem a facilidade para fazer, você faz quando você quer. Você entendeu? Sim. E isso já fiz várias vezes, já fiz vários testes de chegar para os corretores e falar, galera, escolhe um imóvel aqui, que a gente está numa condição diferenciada, e me dá uma semana. Brincar com os corretores fazendo isso daí. E treinando a equipe para fazer isso aí. Para entender como você faz aquilo que você faz. Exatamente. Então eu levo o produto para o cliente, não o cliente para o produto, às vezes. Perfeito. E é uma coisa que eu gosto de trabalhar. E aí, tá aqui, o que acontece? Só para encerrar claro, a ideia,
é um problema muito sério que o corretor tem. Do cara ganhar um dinheiro, daquilo que você está falando, e o cara se acomodar. Uhum. E como eu fui um cara que eu nunca trabalhei para ganhar, por exemplo, salário, eu não tenho noção do valor do dinheiro. É, porque ele entra, sai, é aquele giro e não controla, né? Aquela E não questão toda. controla. Tipo assim, você faz uma venda, você faz uma venda num apartamento de 500 mil hoje. Eu, como profissional, como dono da imobiliária, faço uma venda, enfio 30 mil no bolso, cara. Nossa, realmente. Aí, De comissão. perde o controle, né? Perde o controle. 30 mil, às vezes o cara trabalha um ano inteiro para ganhar esses 30 conto, cara. Aham. Muita gente que tá Sim, assistindo, a gente passa por isso. Cara, e aí eu olho aquilo e faço, aí chega minha mulher, quer fazer alguma coisa, fica fazendo alguma coisa. Cara, Aí você fica naquele voo da galinha, né? Exato, Ganha dinheiro e cai, ganha dinheiro e cai. isso Você não aí, consegue cara. fazer aquela prosperidade acontecer. você não né? tem aquela constância, você não tem aquela subida. E eu tô nesse voo de galinha. E eu sou honesto em falar, É importante ser sou honesto, ser sincero aqui. sabe, cara? Eu não vou de galinha. Então tem hora que tá lá na loja, daqui a pouco pumba. Aí quando eu bato lá embaixo, eu falo, não, pera aí que eu tenho que subir de novo. Tumba. Aham. Você entendeu? Agora, pra você ter uma ideia, só pra encerrar. Cara, eu e minha esposa fizemos uma doideira. Eu tenho um escritório que ele era grande. Eu sempre quis ter uma equipe grande. Eu tive uma visitei equipe lá, grande. era lindo lá. aham. Escritório lindo. Tinha uma equipe grande. Aí eu falei, quero trabalhar com uma equipe reduzida. Entreguei o ponto onde eu tava, o escritório montado, lindo, que você viu. Entreguei pro proprietário. O proprietário ficou até de cara comigo, que entreguei o imóvel pela Deu uma temporada. arrumadaça. Frente mar. Detalhe. Fiz uma negociação, fiz uma parceria com um amigo meu. Peguei um quiosque dele, que ele tava com o quiosque dele fechado. Frente mar. Uhum. E tô alugando um outro escritório menor para botar a equipe lá dentro desse escritório menor. Então, o que nós vamos fazer? A gente recepciona o cliente no escritório e leva pro quiosque fazer o fechamento. Ah, pro cara tá na beira do mar, naquele clima maravilhoso, do lado do quiosque que tá vendendo comida, inclusive. Nossa, que sacada. Você entendeu? Então, a gente vai fazer Otimizou, uma brincadeira, otimizou. otimizar a coisa. E a gente tá montando, a gente vai montar um escritório, um quiosque diferenciado. Boa. Você entendeu? Um negócio mais sofisticado ali. Você entendeu? Tipo Entendi. um beach club, vamos dizer assim. Aham. Então a gente vai um pouquinho pra linha do beach club. Então eu acho que vai ficar um É negócio ali na legal. Enseada, né? Que fica o... Fica, ali fica frente mar na hora da praia de Itaguá. Itaguá. É, Praia de Itaguá. Eu falei Enseada errado. Não, Enseada é a praia, às vezes, Aham. que a pessoa fala. Mas ali, frente mar, na praia de Itaguá, Nossa, cara. genial. Então, o meu escritório era do outro lado da rua. Eu falo, agora sim eu tô trabalhando frente mar. Agora eu tô com o pé Entendeu? na areia. Cara, assim, como fazer para evitar esse voo da galinha? Bom, primeira coisa é formar um colchão, que eu sempre digo. Que é o quê? Qual que é o mínimo que eu tenho que ter de reserva para nos meses de vaca magra eu conseguir garantir que eu vou pagar as contas? Porque uma coisa perigosa é um vendedor desesperado. Uhum. Ele vai fritar resultado, ele vai fazer práticas que vai se queimar contra os vendedores. A gente sabe que esse cara ele vai romper com a ética para poder pagar as contas, como a gente, entendeu? Então, qual que é o mínimo que eu preciso para eu não prejudicar meu próprio produto, meu próprio longo prazo? E esse cara ele precisa pensar nesse colchão. Uhum. Como é que eu penso nesse colchão? Para você que é autônomo ou para você que trabalha com vendas e tem essa oscilação, calcula o seu custo de 6 meses. Não é o seu salário de 6 meses, é o seu custo. Eu tenho aluguel, eu tenho a escola do filho, vê o seu custo confortável, não o custo apertando as contas. O seu custo, quando você costuma colocar por mês, multiplica por 6. É esse o valor que você precisa ter guardado na tua mão. Porque você pode passar um tempão no mercado imobiliário sem vender. No mercado de palestras, Guto, janeiro, fevereiro, março, via de regra, até abril, é uma vaca magra danada para desenvolvimento humano na área de liderança, motivação. Porque as empresas estão ali naquela de retomar o ano, que antes do carnaval nada funciona e tal. Cara, vai começar a aquecer depois de junho, julho, segundo semestre, eu fico loucão. Você viu quanto foi difícil de conseguir marcar esse tempo aqui. Cara, são quase 6 meses no ano, um semestre, que via de regra, a gente fica olhando para a parede. Se não tem esse dinheiro, você começa a se desesperar, começa a se prostituir, começa a vender, no meu caso, palestra mais barato do que deveria e tal. Então, formar esse colchão é o primeiro ponto. Segundo, estabelecer metas. Cara, a minha palestra de vendas que a gente está batendo um papo hoje foi a última palestra que eu me permiti criar e foi a que mais demorou para eu me sentir autoridade para eu poder fazer. Por quê? Eu não fui um vendedor de loja de sapato, de roupa, de imóveis. Eu não sentei num balcão de vendas. Eu falei, tem que ter propriedade. Eu não posso fazer uma palestra sobre uma coisa que não tem algo realmente que vai contribuir com as pessoas e ficar só na lábia, só no quais. Sabe quando que eu falei, tem autoridade agora para fazer essa palestra? Bom, você conhece a Paulo Palestrantes, a maior agência de palestras do Brasil, né? O maior volume de palestras vendidas do mercado. 2023, 2024, eu fui o palestrante mais vendido da maior agência de palestras do país. Então, acho que eu sei alguma coisinha sobre vendas. Afinal, você não me conhece na fila do pão, mas eu estou vendendo mais do que a média do mercado. Muito mais do que a média do mercado, num cachê legal e tudo. Falei, não, eu sei alguma coisa ou outra sobre vendas aqui importante. Sabe o que me fez fazer esse processo? Estabelecer metas, Guto. De verdade.
É olhar, eu não ficar mês a mês vivendo de acordo com o que a vida me entrega somente. Isso também é importante, mas isso vem depois. A primeira coisa que eu faço, normalmente em dezembro, que é um bom período para isso, eu olho o ano que passou, vejo o meu cenário. Como é que foi esse ano? Quantas palestras vendi? Qual foi o cachê médio? Eu tenho os parâmetros do meu mercado, no teu você vai ter o seu, quem vende seja lá o que for, vai ter os seus parâmetros. Tá, eu fiz isso e tive esse resultado. O que eu vou fazer melhor o ano que vem para que eu consiga subir meu resultado? Então, pensar, teve o ano de 2022 que eu tinha vendido 96 palestras. Feito 96 palestras, né? Tem as vendidas e tem as pro bônus que me fazem vender palestra também. Falei, cara, 96, por 4 eu não fiz 100 palestras. Ah, mano, 2023 eu quero fazer mais de 100 palestras. É uma sacanagem não fazer 100 palestras no ano. Mas eu também não quero ficar só trabalhando que nem um maluco. Eu quero subir o cachê. Aí eu mudei a faixa de cachê, o que torna mais difícil vender mais palestra. Se eu quero vender mais palestra, mais caro, o que eu vou ter que fazer diferente? Aí eu fui ver estratégia comercial, fui ver investimento em Google Ads, fui ver um monte de coisa que eu precisava ajustar, fui ver os eventos estratégicos que eu queria participar, quem que teria que acionar para esses eventos. Eu fui desenhando as coisas que eu precisaria fazer, pensando no ano como um todo. E aí acontecem coisas engraçadas, Guto, que todo mundo que está aí no jogo para vender, para fazer as coisas acontecer, passa. Acontecem sortes e reveses, que nem no jogo Banco Imobiliário. Eu dei uma sorte muito grande. Por exemplo, eu fui escolhido para o CBTD, maior Congresso de Treinamento e Desenvolvimento da América Latina. Sorte, vírgula. Eu me candidatei num processo com 600 palestrantes que se candidataram, 60 foram escolhidos pelos maiores RHs do Brasil, fui um dos 60. E no CBTD, uma grande sorte, desses 60 eu fui eleito como top 5 do CBTD em 2023. Show. Por eleição do público, 97% de NPS. 97%, isso, por cento de NPS. Pô, que maravilhoso. Cara, nisso aí, você faz uma palestra, você lembra que o Denis Pena da Apollo falando, faz uma palestra fora de série, você vai começar a tirar pedido que nem um maluco. Isso aí, o número de palestras já subiu, sorte, legal, muito bom. Isso é um grande fator a favor. Agora, eu dei reveses também. Eu tive situações familiares de saúde na família, não minhas, mas minha sogra, sogro, outras coisas que aconteceram, que, cara, eu precisei dar uma pisada no freio para conseguir conciliar estar palestrando e cuidando da família, eu que sou autônomo em casa e tudo. Amigo, foi uma loucura conciliar a vida pessoal com a vida profissional, enquanto eu tentava também manter a família, as coisas em ordem, tudo que tem direito. Por que eu estou contando isso? Se eu não tivesse planejado esse ano, um revés como esse, eu perderia o foco do projeto muito rápido. Desenhar esse projeto é uma coisa importante. Eu estou falando isso tanto para o vendedor que está nos assistindo, para que ele consiga manter uma consistência quando as coisas... Ah, e outra, estou falando dos acertos, mas abril, sabe quanto que eu fiz de vendas e palestras em abril de 2023? 0. Eu não vendi nada em abril. O que fez com que depois, agosto, setembro, outubro, eu tivesse vender muito mais para eu conseguir me manter e aí fazer esse esforço. Porque eu tenho uma meta anual. E eu vou com o dedo no pulso, mês a mês o que acontece, eu vou desenhando ali minhas estratégias para conseguir recuperar. Se eu não tenho esse longo prazo, eu me perco no curto prazo. Nessa hora que entra um bom gestor comercial, seja quando você tem um líder como você para o seu time ou quando a gente para a nossa vida, que é você ver que sonho você quer. Qual é o seu grande sonho? Né? Despertar esse sonho, do mesmo jeito que o cliente, nem o que ele quer e o que ele precisa são coisas diferentes muitas vezes, o que o vendedor quer. Ah, eu quero bônus, quero só. E o que ele precisa, muitas vezes está desconexo. E um bom papo de um líder comercial efetivo é sentar com esse cara e falar, meu, me conta mais sobre a sua vida. A mesma coisa que você vê seu cliente, faz com o seu cliente interno. O que você está buscando? Quais são as dores que você está passando? Não, eu queria ter mais constância de salário, eu queria ter mais isso, eu queria ter mais aquilo. Legal. Vamos entender agora que você quer essas coisas. Como é que foi seu ano? Ah, eu tive isso. Dessa distância, é papo de coach, né? O seu ano foi esse, você quer esse ano aqui. O que nós, eu como líder, você como liderado, vamos fazer para que você alcance esse ano? E aí vamos trabalhar para superar essa meta. É uma questão de estratégia, cara, que muita gente não tem e fica só na operação se lascando no voo da galinha. Mas você estava falando uma coisa muito importante. Você estava contando como é que você chegou no CBTD. Foi. Movimento. Quantos palestrantes ficaram só olhando e falando assim, ah, mas eu acho que não é para mim. Poxa, esse ano eu acho que não vai dar. Você não, você chegou e falou, não, eu vou me inscrever lá no meio de 600. Eram 600 que tinham, né? Sim, para sim. 60 vagas. Exato. Cara, a taxa de acerto ali de 10%. E dentro dos 10% ela ficou entre os melhores. Foi o melhor, com 97% de aprovação. Top 5. Top 5. E 97% de aprovação, meu amigo. NPS. De NPS. É foda, hein? É foda. Eu tô entrando nesse mercado de palestra, tô começando a aprender agora. Altíssimo, cara. Cara, é muito alto, cara. É muito alto. Você Mas você teve um movimento, tá aqui. Exato. Você fez. Porque você não ficou só planejando. O grande problema do ser humano, no geral, é o cara ficar planejando. E ele fica colocando data. Não, mas o ano que vem... Ah, é. E eu tava falando... Agora, pouco aqui
nos bastidores, a gente tava falando sobre isso. Você falou assim, suas palestras, Augusto, quando é que você vai começar? Porque eu fui lá, participei de palestras ali no palco com vocês, participei de outros eventos, estou em outras mentorias, estou em treinamento, estou tudo. E daí? Qual que é a desculpa que eu estou me dando? Porque não é pro mundo. O mundo, não, é você desculpa a expressão, o mundo quer que você se foda. Se você morrer amanhã, ou entra outro no teu lugar. A verdade é essa. A gente é um número só. Aí o que acontece? Qual a desculpa que eu tô me dando para não fazer? E nesse bate-papo aqui, eu tô vendo muita desculpa que eu tô me dando, não tô fazendo. Natural, cara. Pra ser honesto, cara. Que bom. Porque é muito fácil você falar da parte bonita da coisa. Sim. Agora, conta onde você errou também, porque as pessoas também erram. Todo mundo erra. Com certeza. Né? Olha, Guto, isso é lindo da sua atitude. Acho que é muito do seu lado da veia humorística. Muita gente não tem essa noção de que você atuou profissionalmente, inclusive no humor, dando suas pernadas, até também voltado novamente para o mercado imobiliário e tal. O humor é isso, é eu pegar o meu defeito, meus tropeços e fazer disso a risada, brincar consigo mesmo, né? O humor ri de si mesmo, antes de mais nada, para você poder criar o riso em volta. Cara, eu quero convidar as pessoas a serem generosas consigo mesma, mas não complacentes. O que é generoso e o que é complacente? Generoso é você entender que, apesar de tudo que você não fez, pense em tudo que você fez, todas as famílias que você alimentou como empresário, todos os sonhos que você realizou como corretor, você fez um monte de coisa. Primeiro, dá um abraço bem gostoso e fala, cara, eu fiz, calma, respira fundo, tô pagando as contas, não tô matando ninguém, tá tudo certo, não gastei meu réu primário, tô no lucro. Tá ótimo. Seja generoso com você, mas não seja complacente. Isso absolutamente não é o melhor que você pode fazer daqui para frente. É o melhor que você poder fazer, mas não o melhor do que você pode fazer por si. E quando eu te falar para não ser complacente e falar, então eu vou ficar só nessa ou deixa a vida me levar, é também não exagerar na meta. Se eu fazia 96 palestras em 2022, eu não botei 512 em 2023. Eu falei, vou passar de 100, são 4 a mais. Mas por que você não colocou 250? Porque eu queria aumentar o cachê. Então eu sabia que para passar 4 a mais e aumentar meu cachê, meu amigo, resultado das estratégias que a gente aplicou e tal, foi 2023, 2024 que eu virei o palestrante mais vendido do Apollo. Eu consegui fazer 106 palestras, passei 6 da meta, né, que era 100, e consegui literalmente dobrar meu cachê. Lindo. Literalmente dobrar o meu cachê médio, né, que tem o valor de referência e tem aquele que a gente consegue fechar nas negociações e tal. Mas o que é isso, cara? É essa estratégia de, ao mesmo tempo, ser generoso, eu agradecer as pessoas ao redor. É generoso comigo mesmo do que eu estou fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho ali e tal, mas manter desafiando um pouquinho. Eu gosto muito do que o Eduardo Zugaib, um parceiraço meu, um palestrante maravilhoso, fala sobre a questão da zona de conforto. Tem o papo de coach, né? De sai da sua zona de conforto. Aí ele zoa, ele fala. E vai para onde? Para a zona de desespero, né? Porque a zona de conforto ela tem esse nome porque é onde você fica confortável, onde você joga bem. Sair da zona de conforto, lá, longe, é a zona de desespero. Lá você é incompetente, você não tá, por isso você não conhece lá. Vai se preparando, né? Ele fala o seguinte, sai da zona de conforto, mas vai para a zona de aprendizado, que é a margem da sua zona de conforto. Ele tem um livro maravilhoso chamado Revolução do Pouquinho. É um pouquinho a mais a cada vez que você vai melhorando. Você sacou? Perfeito. Um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Quando você soma 365 dias... Mano, é muito a mais. Dá 1.100 não sei quanto a mais de evolução você botar 1% a mais no seu dia a dia de melhora. E é isso que a gente tem poder de fazer de fato. Melhorar esse pouquinho ali na técnica. É como você disse, pegar no livro e anotar o que eu fiz, como é que eu vou fazer a próxima. Esse pouquinho que vai acumulando e vai gerando resultados extraordinários ali no que você faz na sua vida. Não, e quando você pega o livro, você faz a anotação, você vai se autoconhecendo e vendo o que você pode melhorar. O que eu posso ser melhor no próximo passo. E entra no que você está falando. E eu não falo nem que é a zona de conforto, eu falo que é a zona do desconforto. Porque a hora que a gente bota a cabeça no travesseiro, né, à noite, que a gente fala, pô, eu podia ter feito melhor. Mas não fez por quê? Você tem mesmo 24 horas que o Taquei, você tem mesmo 24 horas que o outro, você tem mesmo umas 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho. Não fez por quê? É isso que eu vivo me perguntando, por que eu não fiz? E aí eu anoto. E aí eu vejo as desculpas que eu me dei, as situações que realmente aconteceram, que me atrapalharam naquele dia. Né? Sim. Então, por exemplo, amanhã eu quero ir na praia. Choveu, eu não vou. Acabou. Né? Então, é uma coisa que está no meu controle? Não. Quando eu vou? Quando eu vou? Qual é o próximo plano? Qual é a próxima vez que eu posso ir na praia? Então, você já começa a planejar. E aí você começa a entender e ficar melhor naquilo. Tá? Mas a zona do... Eu falo assim que eu vivo na zona do desconforto, porque eu vivo incomodado. Legal. E me cobrando. Mas para eu me cobrar, o que eu preciso fazer de diferente hoje para eu ter um resultado diferente amanhã?
É um desconforto voltado para ação e não para lamúria. Que você só fica ou para inveja, ou seja, lados que não vão te levar a lugar nenhum. Vou pegar o exemplo da praia, ele é muito bom para falar do foco triplo lá do Daniel Goleman, para ficar mais claro para a galera. Eu queria ir para a praia, a gente está gravando uma sexta-feira aqui, queria ir para a praia nesse final de semana. Maravilha. Choveu. É o contexto. Você não tem controle sobre a chuva ainda. A China está tentando fazer uns rolês desse aí, né? Mas não tem. Então choveu e não ficou legal, não vou poder ir. É o contexto. Então, aconteceu isso? Plano de contingência. Qual vai ser o próximo data que eu vou conseguir marcar? Qual vai ser o rolê que eu vou fazer hoje, já que eu não vou pra chuva? Vai ficar emburrado no canto reclamando, já bota energia no próximo rolê. Legal. Eu queria ir pra praia. Meu filho ficou doente. Vou bater no filho, vou lá, vou deserdar essa criança, vou ficar reclamando, bico. Não, ele ficou doente, cara. É os outros. Contexto, os outros. E aí, realmente, infelizmente, tá doentinho, tá dodói. O que a gente vai fazer? Vamos assistir um filminho gostosinho, quietinho lá, vamos brincar, não sei o quê, pipoquinha. Vou encontrar uma outra coisa para poder fazer. Terceiro, o foco em si mesmo. Às vezes eu programei assim, mas cara, acordei gripado, ou acordei, nossa, eu tô desanimado, ou surgiu um trabalho que eu preciso fazer, uma coisa importante. É eu. E aí eu sempre tenho essa capacidade de negociar. Aqui entra o Barry Schwartz, que a gente começou falando mais cedo, ele chama isso de sintetizar a felicidade. Primeiro, a gente já limitou as opções para poder escolher, ter menos escolhas e menos infelicidade com tudo aquilo que você não poderá escolher, porque você escolheu uma coisa, o custo de oportunidade lá. Legal. Agora tem outra coisa para sintetizar a felicidade. A partir do momento que você escolheu uma coisa, que você fez uma opção, e isso é o que a vida te deu e você pegou, ao invés de ficar pensando no lado negativo do que não foi, e é uma coisa natural, tipo, puxa, mas eu não fui para a praia, mas faz tempo que eu não vou para a praia. A praia acabou. Não tem mais. Choveu, a criança ficou doente, ou você está... Ou as três coisas. Sintetizar a felicidade é você pensar no que você tem agora. Como é que eu estou nesse momento? E nesse ponto, Guto, a gente fala sobre nossos pais, a gente sempre tem nossos poréns e nossas paixões. Eu tenho uma coisa sobre meu pai que eu admiro muito, cara. Ele, sem consciência desse conceito até então, ele sempre foi um cara muito sintetizador de felicidade. Não importa o que revés a vida desse para ele, onde ele tivesse, ele arrumar todos os motivos, vamos usar até todas as desculpas possíveis para se sentir feliz com aquilo que a vida deu e pronto. Uma vez no casamento da minha irmã, ele detestava meu cunhado. Desde o namoro ele já achava um cara que ele não ia com a lata mesmo e tal. E aí minha irmã ainda fez o favor de virar e falar para meu pai fazer o brinde do casamento, fazer um discurso. E não podia ser um discurso tétrico, né? Ele estava muito pistola com aquele casamento, mas ele não podia falar, eu detesto esse cara. Não. Ele nunca foi com a lata do meu cunhado. Aí ele ficou pensando, que discurso que eu vou fazer, o que eu vou falar? Aí veio uma história que pode te ajudar a sintetizar a felicidade. Ele contou a história de um caçador de leões, hoje nem pode mais, crianças não maltratam os animais. Que ele foi lá e foi abater lá um safari, foi abater um leão, errou, acertou num filhote. E aí as leoas, os leões vieram a milhão em cima do cara. E o cara começou a correr desesperado. E nessa corrida maluca, ele escorregou num barranco e ele se segurou num galho desfiladeiro. Os leões viram que não ia conseguir descer e alcançar, mas ficaram ali esperando para ver se ele ia subir. Ele olhou para baixo, cara, desfiladeiro, um penhasco que ele ia se arrebentar se ele caísse. Falou, para cima a morte, para baixo também. Aí o que ele tinha se segurado era um arbusto que tinha umas frutinhas. Falou, bom, para cima a morte, para baixo também, eu vou comer fruta. E começou a comer. É isso que a vida deu, sacou? É isso que eu tenho. Vamos esperar ver se os leões cansam, ver se eu consigo descer. Mas enquanto eu não tenho alternativa, eu vou pegar a melhor alternativa que a vida está me dando nesse momento. Perfeito. Primeiro, não mate animais. Segundo, coma as frutas que a vida tá te dando. Porque você tem que olhar o que a vida te deu. Aceita, mas não se conforma. Respira fundo, se acalma, ao invés de ficar desesperado, ao invés de ficar nervoso, ao invés de ficar culpado, ao invés de ficar no passado, no futuro. Fica no presente e sintetiza a felicidade pensando o que de melhor eu posso tirar da situação que a vida me deu a partir de agora. Exatamente. Nesse momento. E a gente tem um exemplo muito grande perto da gente, que é o Kaique, né, cara? Nossa! Putz, cara, maravilhoso. O Kaique, eu vou trazer ele aqui. Nós vamos fazer o dele gravado, cara. Não vai dar pra fazer ao vivo, mas eu queria muito o Kaique ao vivo. Porque, cara, a história de vida do Kaique é formidável, cara. É um cara que todo dia que eu penso, eu vou reclamar de alguma coisa, eu faço assim, cara, o Kaique é foda. Vamos dar um teaser do Kaique pra audiência aqui? Pode. Posso fazer um comentário? Lógico que pode. Então imagina o seguinte, a gente falou Kaique, vou te contar o que é Kaique, vê se você vai querer assistir esse programa ou não, já salva na tua agenda, sei lá quando é que vai ser esse negócio. Viver de arte marcial. Viver de arte no Brasil, fácil? Difícil? No mundo já é difícil. No Brasil nem se fala. Arte marcial. Meu amigo, para ser professor já é difícil. Agora imagina toda uma jornada para você conseguir nas artes marciais virar campeão no Mundial em Abu Dhabi. Maneiro, não é? Pois é, o Kaique foi esse cara. Já tá bom? Já é interessante, já tem coisas importantes para ele poder ensinar. E detalhe, sem grana e sem patrocínio. Calma, que vai chegar nesse ponto. Aí, legal. Manda.
vai lá, ganha Abu Dhabi, ganha por causa de Abu Dhabi, consegue... Só que aí vem um negócio chamado pandemia e todos os campeonatos fecham. E aí, de repente, você tá no momento do seu ápice, hora de estourar, lutou, treinou e agora acabou o campeonato. O que você faz? É a hora que você caiu no covil dos leões lá e tá se pinando e fala, ferrou. Bom, ele foi tentar tocar a vida, não sei o que, já tá difícil. Agora, no meio disso, imagina se esse cara sofre um acidente e fica tetraplégico no primeiro momento. Não mexe mais braço, não mexe mais perna. Um acidente seríssimo. A vida já ia ser game over para muita gente, né? Pois é, o Kaique começou a treinar, ele começou a se desenvolver. Eu não vou dar todos os spoilers da história aqui, mas se eu te contar que esse cara, depois de se reabilitar de tetraplégico para paraplégico, ele vai lá, consegue começar a lutar de novo, começa a se esforçar no jiu-jitsu e aí ele faz uma nova conquista em Abu Dhabi que ele vai contar para vocês qual foi essa conquista a partir de agora. A história do Kaique, assim, cara, me inspira, cara. Mano. Outro dia eu vi um cara reclamando no negócio, o cara reclamando que ele tinha que subir 2 lances de escada. Eu te tenho que postar o vídeo do Kaique. Vamos colocar na descrição depois desse link. O Kaique, para pôr poder ir aí, pro Abu pode Dhabi, ele você tem aqui Pode o link? pôr. A gente põe aqui, ó. Mostrar quem que é o Kaique. Quem que é o Kaique? Kaique Angelim. Kaique Angelim, cara. Tá no Com meu... K. Kaique. 2 Ks. Kaique Angelim. Angelim. Angelim com M no final. Botar o vídeo. Esse cara, para conseguir treinar, meus amigos, minhas amigas, ele tem que subir e descer de bunda as escadas dele lá em... Na casa que ele mora. Na casa que ele mora em Cuiabá. De escada, cara. Aí, ó. Vamos pôr o vídeo. Esse é o Kaique. Esse é o Kaique Angelim, cara. O cara é brabo. Se alguém sabe sintetizar felicidade nessa vida, é o Kaique. Cadê o vídeo, Exatamente. mano? Você não vê esse cara triste, cara. Não você vê, mano. só... Sorriso na cara e zero demagogia. Sobe mais. Lá em cima, ele acabou de ganhar. É o do Globo Esporte. Deve estar fixado. Tem vídeo aí? Um desses é vídeo? Deixa eu ver qual que é. Não, é vídeo aí. Põe no Reels dele lá, cara. Mano, que absurdo. Reels ali, né? Show. Acho que é esse aí mesmo. Manda bala. Não, e a história dele toda é muito foda. Globo Esporte. Para encerrar a edição de hoje, uma reportagem para reflexão de todos nós. O paratleta Kaique Angelim esteve no Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E mais uma vez, essa competição vai muito além da conquista de uma medalha. Essa é daquela história que nos faz refletir. Bati, Aquela hein? tamanha superação. Me arrepia, O cara velho. que havia conquistado o título mundial de jiu-jitsu, daquele dia em diante, iria precisar mudar a rota da vida. Porque no início do acidente ali, eu não conseguia sentar sozinho, sem apoio de ninguém, só ficava deitado. Nesses 2 anos foram mais de 40 procedimentos cirúrgicos. De ter passado por tudo isso, de um momento que eu não sabia nem se eu voltaria à vida, para todo aquele processo de reabilitação, que as pessoas acham que o mais difícil é estar na cadeira de rodas, mas eles não vê os bastidores. É a reabilitação, é voltar a aprender a sentar, é aprender a tomar um banho sozinho, é aprender sobre o seu corpo, sobre sua higiene intestinal, sobre a sua bexiga. E um dos motivos que o fortaleceu foi a amizade. O Igor Henrique, por exemplo, conheceu o Kaique antes do acidente, na academia. E o jiu-jitsu foi o elo entre eles. Ele era professor, dava aula, eu conheci ele naquela época, fui aluno dele também. O Angelim agora faz parte do dia a dia dele. Nunca esperava, nunca imaginei, até porque na época que eu conheci ele, a gente nem trabalhava no ramo, nem tinha intenção de estar trabalhando com esse tipo de serviço que a gente faz hoje. Na época eu tinha um irmão que veio a falecer e a ideia de comprar o carro foi da minha mãe, né? Pra poder fazer as coisas com ele, levar ele pra clínica, poder passear. Só que infelizmente ele veio a falecer. E aí o carro ficou, né, sem utilidade, vamos dizer assim, na época. Toda vez que eu venho fazer um transporte dele é uma injeção de ânimo, porque por toda a situação que ele passou, se ele entra no carro, você vai conversando, é só coisa positiva, te jogando pra cima, independente da situação que ele esteja. O cara é muito A vida monstro. costuma pregar Olha aí, ó. peças que Olha isso. abastecem a mente, com pensamentos positivos, o coração de orgulho e o corpo de desafio. Meu amigo, quando eu penso se eu vou treinar ou não, eu lembro dessa escada, Sem velho. fazer nenhum treino, simplesmente coloquei o que eu fui, coloquei o kimono lá e lutei. E eu não esperava ter uma classificação. Voltar a Abu Dhabi
parecia ser um sonho distante. Pausa o vídeo. Mas para ter esse retorno... Porque a galera agora ficou curiosa e vai seguir o Kaique Argelim e vai assistir lá na rede social dele pra saber o que aconteceu em Abu Dhabi. Perfeito. Não é melhor? Perfeito. Não é melhor Muito ainda? melhor, cara. Ó, me arrepia. Ó, também, cara. Sabe por quê? Cara, Porque além de tudo, ele é um ser humano fenomenal. Exatamente. Você conhece o cara... E assim, a gente tem que fazer um parêntese muito, muito importante, Guto, de responsabilidade. Meu propósito é fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros e no que fazem para ter sucesso e felicidade, fazendo a vida valer a pena. Cara, qual que é o negócio responsável? Quando uma tragédia como essa acontece na sua vida, cuidado com um negócio perigosíssimo chamado positividade tóxica. Cara, o cara perdeu mobilidade. Não é pra ficar feliz na hora, não, amigo. Não é pra ficar agradecendo a vida na hora que você tá arrebentado. Nessa hora, sofra. Sofra como seu corpo, sua vida, sua alma tá pedindo. Chore, tenha tristeza, tenha raiva. Tudo isso vai acontecer. Tem coisas que a gente consegue tancar pela própria resistência e habilidade própria e beleza. Mas tem coisas que vão muito além do que você aguenta. É a hora que sua resistência não é suficiente e a vida te quebra. Nessa hora você vai precisar do que é chamado lá de resiliência, que é a capacidade de se reerguer a partir disso. Essa capacidade, às vezes, vai depender de outras pessoas, como o Kaique. Teve muita gente que apoiou e apoia e continua apoiando. Ele é um cara extremamente grato, né? A gente presenteou ele lá com palestra além do palco e tudo, e tantas pessoas que estão apoiando a jornada dele. Depois que você tiver conseguido superar suas dores, seus desafios, como o Kaique está superando agora, e você vai ver lá no vídeo onde é que ele chegou e tudo, aí você pode olhar para trás e pensar, eu tenho a quem agradecer? A mim, aos outros, ao contexto. Ele, apesar de ter perdido a mobilidade de sair ao vivo, eu tenho coisas que eu posso agradecer. Aí você agradece. Cuidado com esse rolê nocivo, tóxico, perigoso, de ficar falando, agradeça tudo, no momento que acontece. Bateu o pé, agradeça que você tem perna. Não é assim, amigo. Você está sendo bizarro, você está sendo antipático. Quando as coisas ruins acontecem, a gente sofre. E após sofrer, a gente é capaz de se reerguer. E depois de se reerguer, quando eu sou capaz de não cair de novo, ajudar outras pessoas a não caírem, e assim por diante, aí eu tenho algo a agradecer, a honrar, a evoluir. Esse é um ponto importante, um parênteses sobre evitar a positividade tóxica, tá? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Muito bem colocado. E o Kaique, ele conta na palestra dele, que é extraordinária, ele conta dessa fase da dor que ele teve, sem contar outros problemas que ele teve no meio do caminho. Ele passou pelo sofrimento, passou pela dor, ele chorou, mas a resiliência dele foi muito forte, cara. Muito. Mas muito forte, tá? Mas muito forte, cara. É um cara que eu admiro. Tanto que o Pedro, deixar um abraço pro Pedro aí. Pedro da Polo Palestrante, ó, amorzão. Beijão pra você. Cara, o Pedro virou pra mim e perguntou assim, o que você mais gostou no... Eu falei assim, cara, do Kaique, velho. Aí ele parou, olhou, eu falei, cara, o Kaique pra mim foi um exemplo de vida por uma situação que eu tava vivendo. Eu tava reclamando de uma coisa e aí eu vi o Kaique tendo que juntar 4 pessoas pra carregar ele. Carregar que ele nem um na shake cadeira. árabe sendo carregado na liteira. Só tô zoando porque ele gosta, tá? Só saiba disso antes de ele cancelar aí, ele adora. Mas ele se zoa. 4 pessoas carregando ele pra descer a escada, 4 pessoas ajudando ele a subir a escada na cadeira de roda. Então assim, cara, você vê o esforço do cara, a determinação do cara, a objetividade do cara. A gente bate muito papo. Cara, eu converso com ele quase todo santo dia. Eu tava trocando ideia com ele, que ontem ele fez uma palestra importantíssima sobre equidade. Ele tava pegando dica lá, a gente passando pra ele como ele fazer pra não sair do lance da superação, mas conseguir mostrar como a equidade é um caminho pra superação. E como ele é agradecido, cara. Ele é, cara. Como ele é feliz. Ele mandou uma mensagem emocionado contando sobre a experiência, a vida. Puta, é isso aí, cara. É foda, cara, é foda. Isso que é... Agora tá aqui, a gente tá aí com mais de 1 hora de podcast. Mais de 1 hora. Tem um outro compromisso aí daqui a pouco. Tem o próximo podcast pra gravar também. A gente não pode te atrasar muito aí. Eu queria mostrar a tua rede social também pra galera te seguir, falar um pouquinho sobre o livro com também. Com certeza. Tá? Eu quero deixar claro pra galera, Rafael, né, com F, Takei, T-A-K-E-I, né? Rafael tá aqui, olha aí. Já tá no jeito. Cara, o Catriel é monstro, bicho. Catriel é brabo, hein, bicho? Catriel é brabo, meu. Ele é aquele o anjinho diabinho do ombro, né? De um lado ele é MC Catra, outro ele é El, né? Então, um anjo meio capiroto. Ai, caramba. Gostei dessa daí, hein? Então vamos subir aqui, ó. O que eu vou te prometer, você que está aí nos assistindo, se você for lá e seguir agora no Instagram? Tem muita gente trabalhando com inteligência artificial, a IA. Eu também trabalho com IA, mas é outra, a inteligência abestada. Porque se vê que tudo aquilo que a gente trabalha tem profundidade, tem fundamento, são coisas práticas, mas eu trago da forma mais leve, mais divertida possível. Então tudo que eu uso, eu coloco memes, eu coloco, né, cultura pop, eu destrincho e vou fazendo em pequenas pílulas para aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Pequenas evoluções dia após dia. Os japoneses têm um nome para isso. É Kodawari. Sabe o que significa Kodawari? Pastel de flango. Não, brincadeira. Kodawari é você buscar ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz algo.
E às vezes nos falta parâmetro, inspiração, como a gente pode buscar no Kaique e tudo mais. Minha rede basicamente é isso. Eu, junto com o time de social media, mais Elites Palestras, a gente para sempre a pensar o que essa postagem vai fazer as pessoas mais responsáveis, mais capazes, mais competentes e de uma forma mais divertida, um dia mais leve. Essa é a nossa linha editorial. Quem quiser seguir lá, vai ser lindo ter vocês na nossa rede também. Perfeito, cara. Perfeito. Tem algum vídeo que você queira colocar específico aí? Pô, quero sim. Vamos descer. Coloca ali o... eu como palestra. Rafael Taquei ali. Vamos ver se esse primeiro aí. Essa nossa mania de ficar tentando adiar o inevitável. Descobrindo dia após dia, passo após passo, nas empresas, dando suporte à gestão, é que não se faz um negócio só de inspiração. Você vai precisar de transpiração. Onde no dia a dia, isso aqui, esse tal desse propósito, vai levar a gente para alta performance, vai mudar nosso resultado, vai fazer a gente conseguir entregar algo de concreto no dia a dia. Se você está buscando o engajamento, aquele cara que faz o olho brilhar, que chega mais cedo, que sabe o que fazer, você vai precisar ir além. O que eu acordo todo dia para fazer é ajudar as pessoas a acreditarem mais em si mesmas, Qual é o propósito aí? nos outros e naquilo que fazem, para que elas possam ter imenso sucesso e felicidade em seu propósito. E por aí vai. Pode cortar aí, irmãozão. O pessoal depois pode quiser conhecer mais, saber. Mas eu gostei, legal esse papo. Como é que eu faço para levar o Rafa lá para palestrar, né, com o meu time, com a minha empresa e tudo mais? Aqui no próprio Instagram você consegue encontrar lá meu WhatsApp, né, para poder... aí pelo Linktree mesmo, você consegue lá falar com a gente. Tem o Conheça Nossas Palestras, então vai ter palestra sobre vendas, que a gente falou muito hoje. A palestra Carro-Chefe, que é de liderança, né, de engajamento. A para os liderados, que é de protagonismo. Chama a gente, cara, que assim, das duas uma. Ou a gente vai levar uma palestra nossa, ou de algum parceiro nosso. Eu sempre faço as indicações e tudo, porque eu tenho que ter a certeza, essa é uma missão que o meu time tem, eu chamo de MOAI, né, o nosso propósito compartilhado do nosso grupo, que é que o cliente que nos procurou vai sair com a palestra que ele precisa, seja nossa, seja de outras pessoas. Eu vou te ajudar a te conectar com a solução de desenvolvimento humano que atende aquilo que seu time está precisando, beleza? Procura lá, tamo junto. Perfeito, cara. Lindo, lindo. E Taquei, qual seria uma mensagem pra gente deixar pro nosso público aqui? Crianças, não usem drogas! Isso é bom, né? Não, mas uma mensagem nossa aqui. Quando eu falo de sucesso e felicidade, Guto, no meu propósito, não são palavras escolhidas à toa, tipo mensagem de final de ano. Vem de Dale Carnegie, uma das mentes mais influentes do século XX, que dizia que sucesso é você conseguir o que quer, felicidade é você gostar do que conseguiu. Porque a felicidade sem sucesso não se sustenta, é devaneio, ou ela é efêmera, ela vem e vai embora. Agora, sucesso sem felicidade não vale a pena. Acredite com responsabilidade, se desenvolva continuamente, para que o sucesso e a felicidade façam a sua vida, seu esforço, suas metas, seja lá o quão desafiador for a sua vida, valer a pena. Lindo, hein? Gostei da mensagem. Obrigado, gostei irmãozão. muito, cara. Gostei muito. E quem quiser comprar o livro, onde legal. No mesmo Linktree principal... lá do meu Instagram, vai encontrar o livro lá, Gestão com Propósito. Da palestra que foi Top 5 em 2023, eu criei aquele negócio importante, uma vergonha na cara, e lancei esse livro. Né? Em 2024 foi o livro top seller do CBTD. A gente recebeu esse selo aí, o livro mais vendido no CBTD, porque aqui o cara que lê esse livro ele vai entender 3 coisas. Primeiro, onde é que o engajamento do time dele vai para o saco? Os ralos do engajamento. 2, o que eu posso fazer para resgatar esse engajamento, né? Se eu perdi já, ou como manter o time engajado, são os elos do engajamento, o tal conteúdo que foi vir o Top 5. E depois, para quem está querendo construir uma empresa que tenha sucesso longevo, hoje, amanhã e cada vez mais, como fazer uma jornada da cultura, alta performance, são 3 partes que estão aqui nesse livro, com tudo que eu busquei de melhor, com storytelling, de forma leve, prática, que a gente conversou nesse nosso podcast de hoje. Perfeito, cara, perfeito. E Taquei, nós vamos no final do ano agora. Nós trouxemos vários palestrantes aqui. A gente tá com uma gama de livros que a gente vai sortear agora no final do ano. Aê, que maneiro, maneiro. Quantos livros a gente consegue sortear seu aí pra galera com dedicatória e tudo? Além desse aqui que eu vou deixar pro nosso amigo Catriel, eu trouxe mais 2 aí pra deixar pra sortear com a galera, beleza? Beleza, fechou. Demorou? Fechou. Só que aí o cara pra mostrar que chegou até aqui e merece estar lá no livro, ele precisa mandar uma mensagem, né? Como é que você vai fazer? Seguir você no Instagram, seguir o Desenvolve Mob e escrever eu quero o livro. Legal. É simples. Simples e fácil. Simples eu e fácil. Quero. Manda eu quero o livro. no Desenvolve Mob lá. No Desenvolve Mob e manda no seu também. Legal. Eu quero o livro.
Beleza. Assistir Você Não Desenvolve Mob, eu quero o livro. Show de bola. Então segue Entendeu? lá que você vai ter... Que aí vai ser ter um dos sorteados aí. um dos ganhar, né? Concorrer aí, ter a chance de ganhar o livro do Rafael, porque eu vou falar, hein? O livro é top. Ah, é, né? A já gente fez um ganhei. evento de lançamento lá em Ubatuba. Fez. Até tá esquecendo. O Gutão me ajudou nesse rolê aí. E a galera que comprou Pirou. o livro curtiu pra caramba. E a galera que assistiu tua palestra lá também, cara. Tanto que a minha esposa é muito crítica, cara. Ela não Isso. curte esses negócios, esse rolê coach aí, Não, né? cara, ela não curte. Mas não é o rolê coach, né, cara? Porque eu não sou também. Não. Mas ela é muito sistemática, cara, nesse sentido. Aham. E ela virou e falou assim: adorei a palestra do Ih, tá Takei. botando o gemidão aí. Ô. Olha lá, ó. Ô, Catriel. Desliga o X-Vídeos aí, Gabriel. Não, isso- O Catriel É que sinistro. esse vídeo é fogo, né, cara? PornTube. É que tava no Instagram, pô. Tava no Instagram. O Catriel ficou O vermelho. Instagram do Takei. Instagram tá aqui. Uhum. Mas brincadeiras à parte aí, tá vendo? Eu falei que ia ser descontraído pra gente rir e aprender, que é a melhor coisa que tem. Eu falo assim, que a melhor forma da vida é a gente rir e aprender. Ah, é? Né? Ria. Eu vou criar uma analogia em cima disso daí. Mas eu vou, até fugiu o que eu tava falando, tá aqui. É sobre essa mulher que é bastante crítica ela e é ela muito assistiu a palestra crítica, lá. cara. E ela assistiu a palestra do Rafael lá, do Takei, cara. E ela saiu elogiando. Não só ela, mas todos, cara. De verdade, todos. Legal demais. NPS 97. Não, ali foi 100, cara. Ali foi 100, porque assim, o Nani, que era o dono da casa, veio falar pra mim e falou: Nossa, meu, foi muito legal. extraordinário, não sei o quê. A namorada dele falou a mesma coisa. Então, a galera que tava lá, que presenciou, a Samanta, até deixar um abraço pra Samanta. Os garçons que estavam lá servindo também vieram trocando uma ideia, né? Também Os muito caras bacana. pararam. Todo mundo. Os caras pararam e ficaram ali concentrados, porque a sua palestra é uma palestra dinâmica, Obrigado, irmão. que ensina e é com bom humor, cara. Que é o melhor de tudo. Não é aquela palestra chata que você senta Ah, na não dá. cadeira ali Nem e eu consigo fica fazer. ali. Você entendeu? Então, quem quiser conhecer um pouquinho das palestras do Takei, entra lá no link dele, entra no Instagram dele, se inscreve no Instagram dele, né? E segue ele lá. Você vai ver os vídeos que esse cara tem, bicho. Irado, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Eu fico até emocionado porque tá chegando no final do nosso podcast aqui, cara. Eu queria ter irmão. mais Meses pra gente conseguir marcar isso, né? Com a agenda meses, lotada cara, que eu tô. meses, cara. Mas E eu tô assim, feliz, cara. Duas Obrigado vezes bateu na trave. pelo seu engajamento nessa. Duas vezes bateu na trave. E janeiro, se você estiver mais tranquilo, Com certeza. entendeu? Dia 17 de janeiro a gente volta aqui, que a gente vai tirar um período aí de férias, vamos colocar Aham. assim, né? Cara, normalmente janeiro costumava ser meus meses tranquilos. Janeiro, fevereiro, março. Aí eu entrei pro lance das convenções de vendas. Agora eu tô com um monte de convenção de venda vendida também. Maravilha, Agora não tem mais cara. sossego, cara. Eu prefiro assim, Takei. É bom, vai ser assim. Vai ser assim. Com palestra no palco. Ah, legal falar disso rapidinho aqui. Pode falar. Você que está aqui ouvindo a gente e quer trabalhar na área de desenvolvimento humano, quer viver de palestras, tudo que tem direito, está cansado de promessa milagrosa, fórmula mágica, não sei o quê, eu me juntei com o Denis, dono da maior agência do mercado, que é a Paulo Palestrantes, e eu, um cara que ninguém conhece na fila do pão, que me tornei o palestrante mais vendido, a gente tem um evento Palestra Além do Palco, que mostra sobre o Excelente. negócio de palestra. A gente não vai ensinar oratória, não vai ensinar, isso tem outros cursos muito melhores do que o nosso para isso, não é só do foco. Mas como é que eu faço para estruturar um negócio de palestra? A gente fala hoje, olha a analogia, de que basicamente o palestrante está tentando se virar sozinho, ele está tentando arrumar o quarto dele no escuro. Palestra Além do Palco é um evento que acende a luz. Agora você vai conseguir ver o que é o quarto. E mais, eu vou te ajudar a montar o plano de como é que você organiza esse quarto. Você arruma a maricondo, aquela que se chama uma casa, da palestra. E aí dali você já sai com a visão do que precisa fazer, de como caminhar e tal, ter essa estratégia. O próximo está marcado para 1º de fevereiro, para você que está assistindo a gente agora ao vivo e tal. E tiver interesse, quiser saber mais, me chama no direct lá que eu te ponho em contato com o Pedrão, que a gente falou agora há pouco. Amor de pessoa, doutor Palestras. Doutor Para ele Palestras. poder te ajudar a estar com a gente na próxima turma e... Cara, a gente busca ser responsável acima de tudo. Muitos amigos nos procuram falando, como é que você faz para vender tanto, não sei o quê. É tanta coisa para ensinar e para falar que a gente pega e faz uma imersão. Faz um dia ali, a gente fala das 8 às 20, né? 12 horas para planejar os próximos 12 meses e acelerar os próximos 12 anos da sua carreira. Vem com a gente, é nóis. E ó, eu participei e eu posso falar pra você, é excelente. A galera que tá lá, a galera de peso, inclusive até o Diogo Portugal tava lá. Tava. Comediante, quem Essa última conhece. Sal Imamura, o mágico lendário, tava com a gente. Nossa, que legal. Esse cara é Legal? gente boa pra caramba. Sim. E eu vou falar pra você, cara, eu quero deixar um abraço especial pro Pedrão aqui, cara, pro Dr. Palestra. É porque muito bom, esse né? cara, ele é... Cara, ele não tem tempo ruim. Você não vê esse cara triste, você não vê esse cara... Meu, ele é É extraordinário. amor no coração e nas atitudes o tempo todo. Cara, e ele trouxe o Danilo de Moura, Uhum. que é um cara bom pra caramba. O cara tá começando nas palestras agora também, né? Já tá Excelente. começando. Ele já tá nas palestras, mas tá indo muito bem. Uhum. Cara, ele veio no Desenvolve Mob aqui, cara, e o cara deu uma aula aqui sobre imobiliária, cara. Ele Irado. trabalha, ele é diretor do Grupo Casa hoje, Nossa, colossal. entendeu? E o Grupo Casa é internacional, cara.
Minha casa em São José estava alugada por eles até pouco tempo atrás. Tá vendo? Olha que legal. Então, assim, cara, palestras além do palco tem uma galera, Apolo, né? Tem Polo uma galera Palestrante. muito boa. Então, você quer conhecer um pouquinho também? Dá pra colocar o da Polo Palestrantes aí rapidinho? Tá vendo? A gente fala que vai levar 1 hora. Mas vai longe. Vai aí. longe. Polo Palestrantes. Polo Palestrante. A Polo é a maior agência do mercado, então você também que está buscando, né, uma curadoria para escolher os palestrantes e tudo, a Polo vai te ajudar nesse processo. Quando eu falo que eu ajudo, eu não sou agência nem nada, eu ajudo porque eu tenho meus brothers e tenho muito contato, conheço muita gente. Mas você quer uma agência para te ajudar todo esse processo, Polo Palestrantes, maravilhoso, o time é incrível, me apoiou muito ao longo da minha carreira para dar essa decolada, o time como um todo, cara, desde o Denis que eu dono, o Marcelo, Gustavo Cerbasi, uma galera uma top, galera, né, cara, que teve lá, o Galera Pedrão que boa. trabalha, a Ana, Maurício, se eu começar a citar agora, o Flávia Bruno. Alessandra. Flávia Alessandra, ela faz parte hoje do time, junto com o Otaviano, Essa né? aqui, o menino lá, puta, gente boa pra caramba. Vai subindo aí um pouquinho. O Rossandra é incrível. Olha os palestrantes que a Paulo Do tem. meio aí, cara. Como é que é o nome dele? Fugiu o nome dele agora, cara. Putz, eu encho o saco dele pra caramba, cara. Aqui, ó, Alex Monteiro. O Alex Monteiro, cara. Exato. E aí, assim, para você também que está querendo ver, tem um link específico aí na Polo, que é o palestras.academy, né? Não, isso é para poder quem quer se tornar palestrante, como é que clica, tá? Tem o palestras.academy, aí ele é um outro... Enfim, procura aí. Entra no ecossistema da Apollo, que é um lugar bem legal para quem está procurando palestra e para quem quer vender palestra, é um ecossistema muito bom. E procura o Pedrão lá, que o Pedrão, se ele tiver com tempo, ele vai te atender assim, maravilhosamente bem. Aliás, eu nunca vi ele não dizer que não tem tempo. Não tem né? tempo, ele vai dar um jeito de responder o mais rápido que ele pode, o mais com todo rápido carinho. possível, cara. O Pedrão é extraordinário. Bom, brigadaço por esse carinho todo aí, sempre ser esse brother para tudo que a gente vai fazer. Obrigadão, Prazer imenso conhecer e estar sempre contigo, então. Obrigadão, meu irmão. Obrigado mesmo. Esse podcast foi extraordinário. Também tenho certeza que a galera vai tirar muita coisa positiva desse podcast aqui. Exatamente. E transformar um pouquinho a cada dia. Show. Quer deixar uma última mensagem? Quero. Comam vegetais! Pronto. Sabia que eu ia dar uma usada. Porque, ó, só pra finalizar aqui, eu vou contar uma história aqui. Lá vem. O Takei agora tá entrando na área da comédia. Stand-up No comedy. stand-up comedy, coisa que eu vim do stand-up, tô indo pra palestra. É. E o Takei tá vindo da palestra, entrando no mundo do stand-up também, não dizendo que ele vai deixar a palestra de lado. Não. Tem nada a ver uma o coisa stand-up com outra. serve a palestra para ficar mais bem-humorado. Então. E ele tá vindo pro stand-up porque é uma coisa que é o prazer dele, aquele Nossa, negócio que a adoro gente meu faz hobby. por hobby. Exatamente. E é uma coisa que eu quero voltar a fazer também por hobby. Muito bom. Entendeu? É excelente. Galera, todos vocês que estiveram aqui assistindo a gente, muito obrigado por esse momento aqui. Você que estiver assistindo depois aqui o nosso podcast, se inscreva em nosso canal, começa a seguir a gente no Instagram também, Desenvolve Mob Oficial, beleza? Forte abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Valeu. Monstro! Irado, né, irmão? Que papo maneiro.